Olá, sedutores! Eu sou o Zera e esse é mais um documentário dessa vida de artista da sedução. No programa de hoje trago para todos um Zera Responde. Hoje estarei respondendo a pergunta de um internauta que vai querer saber sobre IDIs, como nós conhecemos na comunidade da sedução, indicadores de interesse. Aqui vai a pergunta dele. Olá, Zera! Fazem 2 semanas que estou fazendo trilhas de bike com uma galera. Lá conheci uma garota linda. Aí ele passou umas linhas aqui descrevendo essa mulher e eu não vou descrever para vocês não ficarem com calor. Mas aí ele continua. Eu sempre levo o pessoal comigo no carro e ela faz questão de ir no banco da frente comigo, sempre. Tem vezes que estou olhando para frente e percebo que ela está me olhando, mas quando olho para ela, ela vira a cara. Em nossas conversas ela não se abre muito intimamente, mas sempre ri muito comigo. Queria saber como identificar se ela está interessada em mim, para então chegar nela sem ter risco de me dar mal. Você pode me ajudar? Abraço. Muitos me pedem por uma técnica que seja capaz de realmente testar o chão antes de pisar, mas não dá. Você sempre tem o risco de afundar. Não tem como garantir que você não vai se dar mal. Por vezes você pensa que a mulher está interessada em você e quando você vai lá chegar nela de verdade, ela não estava interessada como você pensava. E outras vezes você não vai estar enganado, você vai realmente chegar lá, ela vai estar interessada e mesmo assim ela vai enrolar de alguma maneira para não ficar com você. Isso acontece também. Por isso que nada no mundo substitui a atitude. Se você ficar esperando para ter certeza das coisas, você nunca vai fazer nada na sua vida. E isso não é só com relação às mulheres. Qualquer coisa na sua vida, quase nada na vida humana tem certeza antes de ser feito. Então, primeiro tem atitude. Eu já poderia responder essa dúvida aqui, esse simples e-mail eu poderia responder dizendo sim, ela está muito interessada. De acordo com o que você disse, ela está completamente interessada. Por muito menos, um sedutor já teria levado ela para algum tipo de finalização. Mas, no caso, ela está interessada e eu vou fazer agora um pequeno compêndio a respeito de como interpretar sinais de interesse, ou IDIs, indicadores de interesse. O que a gente tem que perceber é que as mulheres não têm essa atitude que os homens têm, que na verdade nem todos os homens têm, né? Mas você nunca vai ver uma mulher chegar em você te dizendo assim: escuta, eu achei você muito sexy, quero levar você para casa. Não, isso aí não acontece. Na verdade, graças a Deus, está ficando legal e tem algumas mulheres que estão desenvolvendo esse tipo de atitude sim. Só que, infelizmente, quando elas tomam esse tipo de atitude, a maioria dos homens vaza de medo. Então não adianta. Mas, mais de 98% dos casos é o homem que tem que chegar nas mulheres. Então, você nunca vai ouvi-la realmente falando para você que está interessado em você verbalmente, ou seja, essa comunicação, essa declaração de interesse não é feita verbalmente, ela é feita de maneira sutil, usando outro tipo de linguagem, que é a linguagem corporal. E a linguagem corporal é uma das coisas que eu mais gosto de estudar e ensinar na minha consultoria, porque trata-se de uma maneira diferente de se comunicar com o cérebro das pessoas. E como poucas delas estudam isso, você se sente com um certo poder secreto em suas mãos. Eu falei sobre isso um capítulo inteiro no meu livro, então vocês podem procurar depois O Maior Sedutor do Mundo, e dentro desse livro tem um capítulo chamado O Corpo Fala. Mas tudo começa com o olhar. O olhar também ainda é uma parte que pode ser estudada pela linguagem corporal. Como eu disse na entrevista que eu fiz no Dia dos Namorados para a EPTV, quando 2 pessoas se olham, pode ser ainda um esbarrão de olhares. Vocês simplesmente trocaram olhares ali, uma vez. Mas quando uma pessoa olha de novo para a mesma pessoa, olha pela segunda vez, isso já é um indicador de interesse. Tem gente que pensa, ah, mas isso não é suficiente. Ou então tem mulheres que dizem, ah, nem sempre que eu olho 2 vezes para uma pessoa, eu estou interessada nela. Então, mulheres que estão assistindo agora esse vídeo, estamos falando da mente subconsciente, não estamos falando da parte consciente. Para responder isso, você usa a sua parte consciente, mas quem manda em nós não é a parte consciente. Se fosse assim, não teria gente fumando. Então, grava essa regra na sua cabeça. Ninguém olha mais de uma vez para algo que não lhe interessa.
Então, chegou no ambiente, conseguiu trocar 2 olhares com a mesma mulher, pode ter certeza que você já é muito bem-vindo ali. Inclusive, falando em trocar olhares com desconhecidas, tem uma técnica que eu podia passar para vocês. É que faz um certo tempo que eu uso essa técnica e ela tem aumentado muito minha porcentagem de acerto em locais lotados de pessoas. É a técnica de forçar IDI. Então, sempre que você chega num lugar, às vezes, imagina um lugar tipo um barzinho, ou então algumas baladas às vezes possibilitam isso, você vê uma mesa com 3 ou 4 mulheres belíssimas. Você quer até conversar com elas todas, mas existe um certo risco de você ir lá e tomar um fora na frente de 4 mulheres. Você chega em uma, suponhamos que uma delas seja o seu alvo. Se você leva um fora dessa uma, as outras 3 te rejeitam também. Existe uma técnica muito simples para se testar as possibilidades. É você simplesmente tentar trocar o olhar com a mulher e quando você conseguir o contato ocular, você dá um sorriso para ela. Tem que ser algo bem definido, algo que seja bem fácil de visualizar. Pode ser realmente um pouco exagerado até, de maneira que não tenha dúvida na cabeça dela de que você sorriu para ela. Então você dá um sorriso para ela, ou então você pega e faz um aceno, alguma coisa, qualquer coisa que realmente indique que você a viu e a apreciou. Uma coisa simples. Isso é um pequeno teste, porque ela vai sorrir de volta, ou então ela vai acenar de volta. Eu prefiro fazer o aceno sempre junto, porque tem vezes que o sorriso só retribuído não quer dizer muita coisa, mas um aceno, se ela retribui o aceno, realmente significa muito interesse. Aí depois você pode esperar mais um tempinho, te aconselho a não esperar muito, né? Mas você pode esperar um tempinho, olhar para ela e fazer assim, para que ela venha, né? Chama ela. Ou então você espera um pouquinho mais, anda por perto de algum local onde você possa ficar com ela, algum canto escuro do lugar já, e aí você chama ela para conversar com você. E olha, mais de 90% das mulheres que sorriem, naquele caso, se sentem tranquilas para ir falar com você. Agora, qual que é a parte interessante desse tipo de abordagem? Na verdade, nem é uma abordagem, é uma técnica pré-abordagem ainda, né? Mas o ponto positivo é que se você não conseguir a atenção dessa mulher, você não vai ser rejeitado de verdade. É uma coisa muito silenciosa. Então imagine que você sorriu para ela não prestou atenção, não quis, não deu moral. Aquilo foi uma rejeição. Mas foi tão sutil que você não sente isso. E na mesa dela ainda sobram 3 mulheres bonitas. Então você pode trocar olhar com a amiga dela, que está logo ali, ali. E você vai trocando olhar com todo mundo. E olha, a cada 4 mulheres, geralmente dentro de um bar ou de uma balada, a cada 4 mulheres, pelo menos uma, inevitavelmente fica com você. Porque 25% geralmente é a média de qualquer pessoa que não tenha muita experiência na sedução. Bom, na verdade tudo que eu falei até agora ainda não é a resposta do nosso amigo. E na verdade a resposta já está dada, ela está sim realmente interessada nele. Mas essa primeira parte aqui foi só para mostrar que qualquer coisa é IDI. Para mostrar que quando a mulher não está interessada, ela realmente não vai cooperar. Então agora vamos para outro ponto. Quando você já está conversando com a mulher, ou quando você já a conhece, ou em outras situações do dia a dia, que tipo de comportamento você deve reparar para saber se uma mulher está interessada em você ou não? A primeira regra é: tudo aquilo que nos interessa, tendemos a nos aproximar. E tudo aquilo que não nos interessa, tendemos a manter distância. Simples assim. E mais uma vez lembrando, isso não age na parte consciente, isso age na parte subconsciente. Às vezes uma mulher te vê e ela te acha bonito, mas ela não necessariamente vai dizer assim: nossa, que homem bonito, adoraria que ele me abordasse e me chamasse para a casa dele. Não, nem sempre as coisas funcionam de maneira tão rápida e tão clara. O cérebro começa a etiquetar. Então, o cérebro dela te olha, vê, ela achou bonito, então você simplesmente fica com uma etiqueta positiva na cabeça dela. Ainda não significa um desejo formado. Significa simplesmente uma possibilidade positiva. O que vai acontecer é que essa parte subconsciente dela vai começar a agir de maneira a trazê-la para perto de você. Eu falo sobre isso para os meus alunos de consultoria e muitas vezes eles não acreditam. Eles falam assim: nossa, Zera, mas é tão simples assim?
Sim, é simples assim. A verdade é que as mulheres estão muito mais interessadas em nós do que nós imaginamos. Às vezes o cara tem uma autoestima baixa e pensa que ele não é capaz de atrair a atenção das mulheres. Mas sim, quase todo mundo é capaz de atrair a atenção das mulheres, a não ser aquele que realmente não quer. Então eu começo a sugerir coisas para os meus alunos, né? E eu posso sugerir para vocês que estão me assistindo agora. Quando você for para o mercado, faça um teste. Chega perto de uma mulher que estiver ali olhando o produto e tal, ela está na prateleira. Tenta se certificar de que ela viu você chegando. Fica perto dela depois que ela te vê. E aí você só fica no mesmo lugar. O corpo dela vai dizer se você tem uma etiqueta positiva ou negativa dentro da mente dela. Então ela vai começar a andar perto de você, vai começar a se aproximar de alguma forma, ou então ela vai embora. Tem vezes que elas não ficam muito confortáveis e vão embora. Tá certo que muitos podem dizer assim, nossa, mas ela estava simplesmente vendo um produto, né? Nossa, se você acha que uma mulher está interessada, já ouvi isso, né? Nossa, mas se você acha que uma mulher está interessada em você só porque ela está perto de você, então você é um maníaco. E aí eu falo, né? Não é que eu seja um maníaco, é que eu faço testes, eu sou um cientista dessa área. Eu não sou simplesmente um cara que vai seduzindo, eu gosto de fazer estatísticas e compartilhar isso. É por isso que hoje essa é a minha profissão. E eu já fiz esse teste de várias modalidades. O que eu fiz principalmente foi trocar o tipo de roupa, para testar a aproximação subconsciente que as mulheres têm por imagens mais poderosas ou imagens positivas, né? Então, os testes que eu fiz em mercados ou então na frente de vitrines mostram que quando eu estava de chinelo, boa parte delas não aparecia, não se aproximava de mim. Outra parte do teste mostra que quando você simplesmente dá um tapa no visual, elas se aproximam muito mais. Ainda não estou falando de abordagem, estou falando simplesmente de aproximação inconsciente, coisa que ela faz sem pensar. E aí depois eu ainda vi que com ou sem perfume também tem uma certa diferença. Com perfume é uma coisa e sem perfume é outra. Então é por isso que é bacana você realmente cuidar de si, porque isso age no subconsciente das mulheres. E o subconsciente delas é o nosso maior aliado. Inclusive, um teste muito simples que você pode fazer quando você estiver em locais com bastante pessoas é o de simplesmente dançar como quem não quer nada. Então você pega, coloca as mãos no bolso, ou então tá lá segurando sua bebida, pelo amor de Deus, não segura aqui na altura do peito, né? Eu precisava falar sobre isso. Aí você tá segurando e tal, você dá uma dançadinha, como quem não quer nada, dá uma mexidinha. As mulheres que estiverem em volta vão começar a falar com seus corpos, né? O que elas estão sentindo a seu respeito. Então, você pode simplesmente se aproximar bastante de algumas pessoas, de algumas mulheres, e ir testando o quanto que elas permitem que você se aproxime. Algumas vão dar linha. Outras vão permitir que você até toque no corpo delas. E isso é um indicador de interesse. Às vezes você mesmo pode fazer isso. Então, se você estiver sentado num banco de espera, ou então num banco de ônibus, seja onde for, sentado ou até de pé, se você conseguir adaptar isso, mas você está sentado, tem uma mulher do seu lado, começa a fazer de conta que você está, de repente, curtindo uma musiquinha, ou sei lá o que, sempre mexendo as pernas, aqui, pá, 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 e toca levemente a perna na perna dela, e vê como ela reage a isso. Isso é muito sutil, mas é também um indicador de interesse. Então eu espero que tenha ficado bem clara essa parte, que a proximidade dos corpos também é IDI. Mas então tem outra parte, que é a direção dos corpos. Porque os nossos corpos, eles são como bússolas. Eles apontam na direção daquilo que nos interessa. Então muitas vezes o cara não está conseguindo identificar justo os indicadores de interesse mais clássicos que tem. Eu vou até falar sobre eles logo como se fosse uma lista aqui, porque aí a gente pode passar para essa outra parte. Porque a direção dos corpos pode ser um indicador de interesse mais sutil. Enquanto que, às vezes, algumas mulheres demoram para fazer esses indicadores mais claros de se interpretar. Como, por exemplo, o mais clássico de todos é passar a mão no cabelo. Ela passa a mão no cabelo enquanto está conversando com você, está se arrumando, porque quer que você veja ela da melhor forma possível. Outra coisa também é a questão do toque. Quando ela toca em si mesma, indica que ela está querendo toque. E tem muita gente que diz, né? Nossa, mas não, a pessoa está se coçando, às vezes não.
Tanto é que em casa, sozinho, ninguém tem esse costume de ficar se tocando. Mas por que fica se tocando quando está na frente de alguém? Porque interessa. Então tem essa parte do cabelo, por exemplo, ou então quando ela pega e mexe nas joias dela, nas correntinhas, quando ela começa a se arrumar, alguma coisa assim. Se ela pegar e retocar o batom na sua frente, então, pelo amor de Deus, pule logo em cima dela, porque senão ela vai pensar que você é gay. Outro indicador clássico também é quando ela começa a aumentar a voz. Ela quer ser mais notada, então é normal que ela aumente a voz na sua presença. Outro indicador clássico também é o espelhamento. Então parece que está na frente do espelho, né? Ela começa, você coça o nariz, ela coça também. Você coça a cabeça, ela coça também. Você começa a falar de um certo jeito, às vezes ela imita até o seu jeito de falar. Você cruza a perna para um lado, ela também cruza, parece que está na frente do espelho. Isso é uma maneira de se criar empatia, porque tudo aquilo que nos imita nos é familiar, e tudo aquilo que é familiar é bem-vindo. E também o contato físico, como eu disse, né? Às vezes a mulher já está dando um super abraço já no cara, ela está fazendo de conta, aquelas brincadeirinhas de amigo, né? De ficar andando de mãos dadas e tal, e o cara pensa, ah não, ela é só minha amiga. Facepalm. Bom, mas voltando à parte da direção dos corpos, eu lembro que até um certo tempo atrás teve um amigo meu que ele estava andando com uma galera também e nisso ele conheceu uma moça e essa moça não dava indicadores clássicos para ele. Ela não se arrumava na frente dele, não dava nenhum tipo de indicador de interesse durante as conversas, ela não estava realmente interagindo tanto. Mas algo dizia para ele que ela estava interessada, mas ele não tinha certeza, então decidiu me consultar. E aí ele disse que estava dando carona, assim como o nosso amigo fez aqui no e-mail. E eu perguntei, né, você repara que ela fica com o corpo na sua direção de alguma forma? E aí ele falou que sim, que façamos de conta que ele estava aqui dirigindo e ela estava sentada aqui. Geralmente ela ficava assim, aberta com a mão aqui do lado de fora, né? Você pode reparar que isso aqui é uma certa abertura corporal que você não faz para algo que não te interessa. Isso você pode ter certeza. E eu falei pra ele, não velhinho, haja logo, antes que essa mulher pense que você é gay. Então vai logo e faz as honras aí pra gente, né? E aí ele foi e conseguiu. Ele teve sucesso com essa mulher. Sendo que ele achava que ela não estava interessada, né? Em se tratando de elementos de imagem, eu lembro que eu comecei a perceber uma coisa, ainda quando eu era um sedutor mirim ainda. Eu acho que eu estava com uns 18 anos. Eu comecei a perceber que as mulheres, quando estão interessadas em nós, começam a nos encarar muito de lado. Assim, tipo de perfil. E aí mais tarde, estudando linguagem corporal, anos mais tarde, eu fui descobrir que essa questão de encarar as pessoas de perfil é uma maneira que a mulher tem de se tornar mais bonita. E aí eu acabei conhecendo o sagrado ângulo de 45 graus. Esse ângulo é conhecido como ângulo divino, porque nada explica realmente a razão dele funcionar. Mas tudo aquilo que aparece em 45 graus fica mais bonito inexplicavelmente. Você pode reparar que nenhuma propaganda é colocada de frente a 0 grau. De costas muito menos e de lado tão pouco. Geralmente é 45, que é entre a frente e o lado. Se você for olhar, por exemplo, a Mona Lisa, esse é um elemento que está muito presente no quadro da Mona Lisa. Ele está sempre a 45 graus. Essa que é a posição que ela fica, né? Vou até sair dessa posição para não dar uma afeminada aqui. Mas é isso que eu percebi. As mulheres, essas coisas que a gente tem que estudar para aprender, muitas vezes a mulher já nasce sabendo. É por isso que elas são sedutoras tão eficazes. Então, quando você reparar que uma mulher insiste muito em te olhar nessa posição assim, não digo com os braços nem nada, né? Mas quando você reparar que ela gosta muito de te encarar somente a 45 graus, é porque ela está procurando a melhor posição para ser vista por você. Quem sabia disso antigamente era Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli. Esses artistas é que começaram a colocar esse ângulo divino. Hoje em dia quem sabe disso são os fotógrafos. E os fotógrafos, você pode reparar que as fotos de books que eles tiram para aquelas mulheres super modelonas nunca saem de frente. Você pode reparar que até concurso de Miss Universo nunca elas ficam de frente, elas ficam sempre de ladinho com a mão na cintura.
Ali tem outros elementos, como também largura, profundidade, ângulo, e outros aí que os meus alunos conhecem. Eu não vou passar o tempo aqui falando, porque são muito mais profundos, então não vai dar tempo de falar aqui. Mas de qualquer maneira, pelo menos a questão da angulação e da direção mostra o interesse. Os pés de uma mulher, por exemplo, quando ela estiver com os pés cruzados na sua direção, pode ter certeza que ela está apontando o interesse dela também. Bom, uma coisa muito importante de aprender a se identificar também seria a questão dos IDDs, indicadores de desinteresse. Como saber que a mulher está desinteressada? É fácil. A hora em que ela virar as costas e for embora para casa, ela está desinteressada. Mas enquanto ela continuar ali na sua frente, conversando com você, nem que pareça que ela está te dando um fora, enquanto ela estiver ali na sua frente, significa que ela está interessada. Quando ela não tiver mais, ela vai para casa. Existem alguns sedutores que ainda vão atrás de uma mulher que virou as costas, mas eu não aconselho muito não. A estatística minha fazendo isso foi realmente muito baixa. Né? Eu ia falar que foi altamente baixa, não existe isso. Mas é realmente muito baixa a porcentagem de sucesso indo atrás de mulheres que já viraram as costas. Então não precisa ir. Mas esse é o único indicador de desinteresse real que existe. Existe um outro que é mais da neurolinguística, que é quando ela cruza os braços. Qualquer coisa na frente do peito indica que ela está se defendendo. Inclusive, se eu faço um vídeo com os braços cruzados, com certeza a audiência dele vai ser minúscula, porque as pessoas não gostam desse tipo de tratamento, de ficar de braço cruzado. Então é uma maneira que ela tem, às vezes, de demonstrar assim claramente, olha, não estou interessado em você. O que você está falando não está me cativando. Então eu vou ficar assim. Então, qualquer coisa colocada na frente do corpo também seria uma maneira de dizer que ela não está interessada. E pode ser qualquer coisa. Um copo que ela segura nessa altura, por exemplo, também serve de escudo. Pode indicar que ela é muito tímida, mas o fato dela estar tímida na sua presença indica mais o fato de ela não estar interessada em você. Então não confunda as coisas. Qualquer coisa colocada nessa região demonstra medo ou falta de interesse. Se ela começar a olhar para longe, cortar contato ocular com você, começar a mexer no celular, já pode esquecer que realmente você não foi bem nessa. Então é hora de você ejetar silenciosamente, tranquilamente e boa. Quando ela fica com os pés muito para dentro, você pode reparar o seguinte, às vezes ela está conversando com você de frente e tal. Se ela ficar muito para trás, às vezes pode ser que ela não esteja muito interessada ou que ela esteja se sentindo acuada. Você pode olhar nos pés dela, às vezes os pés dela vão estar para dentro da cadeira ali, meio para dentro aqui, né? Mas se ela estiver assim, conversando com você, inclinada sobre você, isso é total interesse. Só que isso é muito difícil de se conseguir quando você já está assim sobre ela. Porque assim você está invadindo o espaço dela. Então, um outro conselho simples seria você sempre reclinar, sempre ficar tranquilo. Porque com uma linguagem corporal tranquila, você desperta tranquilidade na mulher. E dá espaço para que ela possa vir até você. Como eu disse na outra entrevista que eu fiz lá, tudo que você persegue, foge. Então se você vai atrás, ela vai adiante. Se você dá uma reclinada, as chances dela vir até você são muito maiores. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para passar sobre linguagem corporal feminina. Quem quiser conhecer mais a fundo, pode procurar o meu livro O Maior Sedutor do Mundo, onde eu falo muito sobre a linguagem corporal masculina, como incorporar esses elementos. E também tem na minha consultoria bastante conhecimento a respeito disso. A gente pode até trabalhar a linguagem corporal do próprio aluno. Mas antes de ir embora, eu gostaria de deixar claro uma coisa. De nada adianta você conhecer a linguagem do corpo, conhecer até programação neurolinguística e outras técnicas, se você não tiver coragem de ir lá e abordar a mulher. Então, quem geralmente me manda um e-mail como esse, geralmente só me manda porque tem um certo medo de ir chegar na mulher. Porque quantas vezes já não aconteceu com a gente que está aqui na carreira de sedutor faz tempo, de às vezes a gente ir falar com uma mulher e ela não está interessada a princípio. Ela não trocou olhar, não deu nenhum indicador de interesse. Mas na hora em que você chega e propõe algo, ela aceita, muitas vezes. Então, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Nada substitui a atitude.
Se você ficar esperando para ter certeza das coisas, você nunca vai fazer nada. E atitude, você não conquista assistindo vídeos no YouTube. Você conquista indo para a rua abordar mulheres desconhecidas. Então, quero agradecer a todos que têm comprado o áudio hipnótico anti-AA, as minhas palestras, meus livros e contratado a minha consultoria. Eu agradeço de verdade e espero estar sempre colocando novos materiais gratuitos para vocês. Muito obrigado por todo esse prestígio, pessoal. Um abração a todos e Namastê.